E eu te convido agora a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Esse é um texto que tem falado muito ao meu coração, né, esse ano. E ele é, inclusive, usado como tema e lema da nossa UPH. Mateus capítulo 9, versículo 9 também. Todos os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Na coletoria, impostos eu que coloquei aqui, mas é o que ele fazia. E disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos ler mais uma vez, todos juntos agora? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Vou falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque através delas o Senhor revelou o Seu amor, a Sua graça e a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, fala para os nossos corações nessa manhã, Deus. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ontem, quando eu estava preparando e lendo a Bíblia, pensando sobre o que nós falaríamos hoje, eu peguei uma Bíblia que eu tenho, uma Bíblia um pouco mais antiga, a Bíblia de estudo, e eu estava lendo algumas anotações que eu fiz, fui fazendo durante algum tempo, à medida que a gente vai ouvindo pregadores, vai lendo a palavra de Deus, e eu me deparei com uma frase que eu escrevi e diz o seguinte, uma frase de Asmund Green Simonton, o missionário que trouxe para o Brasil o presbiterianismo. Ele diz assim, Deus levantará homens para a sua obra. E essa frase ficou no meu coração e eu creio que Deus tem algo para falar sobre nós. E essa frase foi dita por Simonton dois dias antes dele morrer, no ano de 1867, 2 dias antes dele falecer, a sua irmã vai até ele e pergunta se ele queria dizer algo para a igreja do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E ele disse, Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele usará os seus instrumentos para o seu trabalho. Irmãos, pensar nessa proposta, nesse desejo do coração de Simonton, mais do que um desejo, a certeza do cuidado, da ação de Deus, nos faz pensar um pouco a respeito de nós e de como nós temos olhado e encarado aquilo que Deus tem falado, Deus tem querido e Deus tem nos condicionado. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto simples na sua essência, mas profundo naquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu acho, e eu já disse isso algumas vezes, eu acho talvez a forma mais sucinta que a Bíblia fala a respeito do chamado de Deus, do chamado de Jesus Cristo por um homem, para uma pessoa. E certamente na Bíblia dos irmãos, assim como na minha, é um trecho, como o pastor fala, uma perícope de um versículo. E esse versículo ele se completa em si, porque é uma história, a história do chamado de Mateus. E um único versículo, nós percebemos uma ação tremenda de Jesus Cristo em relação a Mateus. E sobre esse aspecto, eu quero meditar com os irmãos em algumas questões que estão
quando não explícitas e implícitas nesse texto. E a primeira delas é que Deus nos chama, né, para uma obra. A vida cristã, ela é iniciada com o chamado. E a gente percebe isso no texto. A vida cristã, a caminhada cristã, a disposição do nosso coração em seguir a Cristo, ela se inicia com um chamado. O texto relata que Jesus viu, né, Jesus viu Mateus. Partindo dali, viu um homem chamado Mateus. Ou seja, Jesus o viu. Embora não esteja escrito no texto, mas está colocado aqui, está posto, Mateus também viu Jesus. Nós percebemos que o texto fala, né, partindo dali Jesus, né, viu um homem chamado Mateus. Mas é óbvio, embora, como eu disse, não esteja escrito, Mateus também viu Jesus. Mateus também olhou para Jesus. Tanto que, quando Jesus o vê, Jesus olha para ele e diz, segue-me. Né? Imediatamente Mateus se levantou, né, e seguiu a Jesus. Deus nos chama quando nós olhamos para Ele. Deus nos comissiona, Deus nos conduz, Deus, né, propõe o seu chamado para nós, né, quando nós olhamos para Ele. E aí os irmãos podem pensar, podem imaginar e, né, dizerem, mas eu já olhei para Cristo, né, eu já fixei os meus olhos naquilo que Deus tem para a minha vida, já olhei para Cristo e entendi que Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Mas esse olhar, ele precisa ser muito mais do que isso. Se nós olharmos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para onde nós estamos, né, uma pergunta ela surge e ela é inevitável. Para onde nós temos olhado? Você pode pensar, eu já olhei para Cristo, eu já reconheci Cristo como meu Salvador, mas esse olhar ele não é suficiente no sentido de nos dispormos à obra que Deus tem para nós. É necessário que esse olhar seja fixado em Cristo. Ele não pode ser desviado, né, por circunstâncias, situações, por momentos da nossa vida. Caminhamos, né, com os nossos olhos focados em muitas coisas. Será que temos olhado para o ponto certo? Mateus, no texto que nós lemos, ele olha para Jesus. Jesus o chama e ele vai até Jesus. Nós já olhamos para Cristo, Cristo já nos chamou. Mas é preciso que os nossos olhos estejam focados naquilo que Cristo quer para nós, que Cristo tem para nós, que Cristo tem proposto para nós. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que é repleto de situações, de atrações, né? E basta que nós olhemos para as nossas crianças. Às vezes estamos em alguma situação, né, e a gente chama, né, pela criança, e a gente percebe que, né, essa criança está olhando para muitas coisas, né, menos para nós. O mundo tem muitos atrativos e o objetivo desses atrativos é justamente tirar o foco da nossa vida. É justamente mudar o foco do nosso olhar. Jesus olha para Mateus, mas Mateus também olha para Jesus. É preciso que na nossa caminhada cristã o olhar inicial seja continuado com o foco naquilo que Deus tem para nós. Se nós percebermos esse olhar de Mateus, ele muda a vida dele por completo, porque ele se levanta e ele segue a Jesus. E os irmãos podem dizer, e nós podemos dizer, mas eu já sigo a Cristo, eu já estou caminhando com Cristo. Mas essa caminhada, ela precisa ser focada, essa caminhada, ela precisa ser motivada, essa caminhada precisa ser contínua, né? Porque senão nós oscilaremos, né, nos nossos olhares, oscilaremos naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus proporcionou, naquilo que Deus direcionou. É preciso que os nossos olhos estejam fixados
em Cristo. Deus nos chama, os olhos de Deus estarão sempre sobre nós. E é preciso que os nossos olhos estejam também direcionados, nunca vacilantes, mas sempre fixados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando olhamos para Jesus, seu chamado é irresistível. Mateus olha para Cristo e inicia uma interação. Jesus olha para Mateus e fala. Mateus olhou e ouviu Jesus. Se a gente perceber aqui no texto, Jesus olha e Jesus fala com Mateus. E é óbvio que também não está escrito, mas as atitudes e as ações do texto inferem isso. Mateus ouviu o chamado de Jesus. Mateus estava com seus olhos fixos e com os seus ouvidos também fixos. Nós, como homens humanos, como seres humanos, temos sentidos com os quais nos desenvolvemos e interagimos com o mundo. E a audição, assim como a visão, é um sentido que depende da nossa condução. Uma vez eu me lembro que eu fui fazer um curso de memorização, esse dia eu estava falando com os adolescentes, E num determinado momento desse curso, o professor disse para a gente, olha, agora eu quero que vocês leiam, ou melhor, eu quero que vocês fechem os olhos e eu vou ler um trecho para vocês, mas preciso que vocês se concentrem. E a gente fechou os olhos, a turma fechou os olhos, cada um tinha 2, e ele começou a ler o trecho, e a gente ficou atento àquilo que ele estava lendo, e ele ficou mais ou menos uns 5 minutos lendo. No final do texto, ele fez algumas perguntas para a gente. E ele perguntou para a gente quem tinha ouvido o que ele tinha lido, e todo mundo levantou a mão e tal. E no curso das perguntas, ele fez uma pergunta para a gente, quem ouviu a moto passando? E eu fiquei assim, moto? Eu não ouvi moto. E ele falou assim, quem ouviu algum outro barulho assim? Eu não ouvi barulho, eu só ouvi ele lendo. E quando ele terminou, ele tinha gravado aquele momento, e na hora que ele estava lendo, passou uma moto muito barulhenta lá fora, na rua. Eu não me lembro de ter ouvido aquela moto, e depois também um outro barulho eu não me lembro. E ele quis dizer para a gente o quê? Que a gente precisa ter foco. A nossa audição, assim como a visão, ela é direcionada, nós ouvimos, embora existam alguns ruídos que são inevitáveis que nós ouçamos, mas nós ouvimos aquilo que queremos escutar. Mateus, ele certamente ouviu muitas coisas ali, aonde Jesus estava, onde eles estavam, mas o chamado de Jesus que ecoou e o fez mover-se. Assim como a visão, o mundo também é rico de muitas coisas. E talvez até muito mais a audição do que a visão, nós somos inundados, incomodados, enchidos com muitas coisas que ouvimos no nosso dia a dia. Que ouvimos e... ouvimos pessoas dizendo a nosso respeito, dizendo sobre a nossa fé, falando sobre questões ideológicas, questões religiosas. A todo dia nós ouvimos isso. Todo dia, em todos os momentos da nossa vida, nós somos inundados com teorias, com teologias. Certamente onde Mateus estava, talvez não naquele momento, mas no seu convívio, no seu dia a dia, ele ouvisse os fariseus, os saduceus falando sobre religião. Talvez ele tivesse ouvido falar de Jesus também já. Mas quando ele ouviu Jesus, ele prontamente se levantou e o seguiu. O que nós temos ouvido, irmãos? O que esse mundo tem apresentado para nós e
e feito com que os nossos ouvidos estejam atentos. É preciso que nós sejamos atentos à palavra de Deus, àquilo que Deus tem para nós. É preciso que nós sejamos atentos àquilo que Deus tem proporcionado, nos ensinado, nos condicionado, nos dado como presentes. Eu estava pensando, né, agora pela manhã a gente estava vindo, né, para cá, né, e, né, coincidentemente eu encontrei algumas pessoas pelo caminho, né, e eu fui buzinando, e a Cristiane vai buzinando para todo mundo. Aliás, eu falei, ela confirmou, né, mas, né, o que tem a ver isso com o ouvido, né, ou com o ouvir? Mas é preciso que o que Deus tem para nós faça o nosso coração transbordar de alegria. Quantas vezes nós temos andado pelo mundo a resmungar e às vezes até a relutar sobre muitas coisas, mas os nossos olhos precisam estar atentos àquilo que Deus tem para nós, os nossos ouvidos precisam estar atentos ao que Deus tem para nós, ao que Deus tem nos dado. Coisa boa, podemos olhar e ver as dádivas de Deus para as nossas vidas, mas muito mais do que isso, bom saber o cuidado de Deus ao nos ensinar da sua palavra, nos proporcionar ler a sua palavra, nos proporcionar ouvir a sua palavra. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de motivação, de prontidão para mover os nossos braços, as nossas pernas, a nossa vida em direção àquilo que Deus tem para nós. Nós fomos dotados, né, do cuidado, da graça, da misericórdia. Somos detentores daquilo que Deus proporcionou para nós. Deus olhou para nós, né? Deus nos viu, né? Nós podemos vê-lo também. Deus fala conosco e nós podemos ouvir a Deus. E isso deve, né, produzir no nosso coração um sentimento, uma alegria, uma disposição, né, que não dá para contar, não dá para medir. Isso deve fazer o nosso coração transbordar, ebulir, né, de movimentação, de disposição. E é isso que a gente vê nesse texto. Mateus se levantou. Irmãos, a gente precisa usar a nossa imaginação. O texto, né, como eu disse, ele é muito sucinto, né, na sua descrição, mas é profundo na sua essência. É preciso que a gente olhe e veja, né, e use a nossa imaginação. Eu fico imaginando um homem, né, que seguia a sua vida. Estava sentado lá, né, como publicano, coletor de impostos, né, cobrador de impostos. As pessoas iam até ele, né, para pagar o imposto. E, né, a gente pode dizer, e algumas vezes a gente já ouviu pastores dizendo isso, né, a vida dele talvez fosse uma das melhores, né, uma das melhores posições que um judeu pudesse alcançar do ponto de vista, né, do governo romano. E ele estava lá, seguindo a vida dele. Tinha o seu trabalho, tinha, né, o seu sustento, embora não fosse muito bem visto pelos judeus, né, ao contrário, era muito mal visto pelos judeus, mas ele tinha a vida dele. Ele estava provavelmente onde ele queria estar, com a vida dele. E ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Jesus. O texto fala que Jesus olha para ele, né, ele olha para Jesus. Jesus o chama e ele ouve Jesus. E ele se levanta. Eu fico imaginando, né, a rapidez com que Mateus pensou na vida dele quando Jesus disse para ele: vem, segue-me. Provavelmente passou na mente dele a vida dele, deixando tudo que ele tinha, deixando toda a sua, né, estrutura para andar atrás de Jesus, para caminhar com Jesus. Mateus se levantou. A inércia somente é rompida com a compreensão. Nós estamos, né, na nossa vida, caminhando na nossa vida, tendo a nossa vida cotidiana, mas isso é um estado de inércia do homem. A vida sem Deus, embora, né, tenhamos movimentos na nossa vida, mas em relação a Deus nós estamos parados, inertes.
E essa inércia, ela só é rompida quando nós compreendemos o que Deus tem para a nossa vida. E essa compreensão, ela só vem quando nós olhamos para Deus e ouvimos o que Ele tem para nós. E a partir daí nós nos levantamos. O estado de Mateus foi transformado pela compreensão da visão e do chamado ouvido. Nós precisamos mover-nos. Nós fomos chamados para o movimento. Nós vimos Jesus para caminharmos na direção dele. O texto não relata isso. Mateus não ficou ali, na coletoria. Jesus olha para Mateus, Mateus olha para Jesus. Jesus fala com ele, ele ouve. E o movimento inevitável, irmãos, e isso é fantástico quando a gente percebe isso. O movimento inevitável quando Jesus nos vê, quando nós olhamos para Ele, quando ouvimos o seu chamado, é nos levantarmos, é nos movermos, é trabalharmos, é nos envolvermos com a sua obra. Temos visto Jesus, temos ouvido o seu chamado, e agora temos que nos levantar, temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não dá para ouvir, não dá para ver Jesus, e não dá para ouvir Jesus e continuar parado. Não dá para olhar para Jesus, não dá para ouvir o seu chamado e dizer assim, estou bem aqui. Imagine que Mateus olhasse para Jesus e falasse assim, Jesus, olha só, vou ficar aqui, você é teu financiador, vai na fé, que você precisar, você me liga, que eu mando os recursos para o Senhor. Tem que ir para Galiléia, tem que ir para Jerusalém, me avisa que eu vou pagar a viagem, você não vai precisar ficar andando pelo deserto. Imagine se Mateus dissesse isso para Jesus, ele não ia dizer, porque isso é impossível. Isso é impossível. É impossível que, quando olhamos para Jesus, quando ouvimos a sua voz, nós simplesmente não nos levantemos. E sabe por que isso, irmãos? Porque nós fomos chamados, nós fomos condicionados para sermos servos cristãos. E ontem a gente conversava no carro, quando a gente estava chegando em casa, e eu não me lembro por que nós conversamos sobre isso, e começamos essa conversa, mas a Brenda falou alguma coisa e a Cristiane contou de um episódio que a gente experimentou, ela especificamente, no Rio de Janeiro, quando a gente foi fazer um curso no Rio, e ela estava fazendo um curso para trabalhar com crianças, e o preletor perguntou para a turma, como que o cachorro adora ao Senhor? Ela já está rindo ali, Como que o cachorro adora ao Senhor? Os irmãos sabem como o cachorro adora ao Senhor? É latindo? Aí ela, eu estou falando como foi a nossa conversa, E aí alguém disse isso, latindo, e alguém disse, e o professor disse assim, e se o cachorro for mudo? Como que o cachorro adora ao Senhor? Aí alguém disse, balançando o rabinho, Aí o professor disse, mas e se o cachorro for cotó? Como que o cachorro adora ao Senhor? Como que o cachorro adora ao Senhor? Se ele não late, e nem abana o rabinho. Irmãos, e aí o professor disse o seguinte, o cachorro adora ao Senhor, sendo cachorro, porque Deus o criou para ser cachorro. E como nós adoramos a Deus? Como nós adoramos a Deus? E a gente conversava com a Brenda sobre isso. Adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus não é simplesmente vir para a igreja, olhar para o projetor, e cantar essas músicas que nós cantamos, os hinos maravilhosos que nós cantamos. Isso não é adorar a Deus. Como nós adoramos a Deus?
Nós adoramos a Deus quando nós entendemos quem somos nas mãos de Deus. Fazemos aquilo que Ele nos fez, né, para sermos. É quando nós olhamos para Ele, vemos o seu chamado, ouvimos o seu chamado, nos levantamos da inércia e fazemos aquilo que Deus nos fez para fazer. É quando nós olhamos para a oração de Simonton e entendemos que nós somos frutos dessa oração. Deus levantará homens para a sua obra. Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele usará os seus instrumentos para os seus trabalhos. Irmãos, nós adoramos a Deus quando nós entendemos que nós somos os instrumentos de Deus para o seu trabalho, para a sua obra. Quando nós olhamos para essa igreja e percebemos que o fato dela estar aqui em Conselheiro Paulino é algo que Deus planejou isso, que o fato de nós estarmos aqui hoje nessa igreja, fazermos parte dessa igreja, é algo que Deus planejou, mas não é simplesmente para sermos e estarmos aqui, mas é para alcançarmos aqueles que estão lá fora. Deus não colocou essa igreja aqui para que eu fosse membro dessa igreja unicamente. Deus colocou essa igreja aqui para que, depois de ter ouvido o seu chamado, de ter olhado para Cristo, de ter me disposto a levantar, eu me levante e vá além. E que essa graça e esse amor que eu recebi e conheci através do chamado e da visão de Cristo, me faça levantar e ir em direção àquele perdido, àquele que não conhece a Cristo. E eu olho, né, para a história do nosso país e vejo o quanto Deus nos ama, porque em 1867, quando, através de Simonton, Deus deixou esse recado para nós, né, e a gente olha para a igreja brasileira hoje, vemos o quão grande ela é, mas o quanto ainda ela pode crescer. Nós olhamos que Deus tem um trabalho para nós. Deus tem algo para a nossa vida. Deus tem, né, algo fantástico para nós. E é esse levantar-se e ir em direção a Deus. E aí alguém pode dizer, mas ir em direção a Jesus? Né? Eu preciso ir em direção a Jesus, sim. Sabe por quê? Porque indo em direção a Jesus você vai alcançar o perdido. Você vai alcançar o faminto, você vai alcançar aquele que precisa de consolo, né, de conforto. Ir em direção a Jesus é ir em direção àquele que precisa dele. E é para isso que nós fomos chamados, é para isso que Deus tem nos chamado, é para isso que Deus tem direcionado a nossa vida. Simonton, né, deixou um recado para nós. Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. E Ele usará os seus instrumentos para os seus trabalhos. Irmãos, quando Simonton falou isso, ele estava falando sobre nós. Nós somos aqueles que Deus levantou para assumirmos o papel e o legado que Deus levantou, né? Deus propôs no coração daquele homem. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, porque nós já olhamos para Cristo, nós já ouvimos o seu chamado, e nós temos agora, né, que nos levantar, nos movimentar e ir em direção ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus complete na nossa vida aquilo que Ele tem para nós, que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nosso Deus amado, bondoso, bendito e misericordioso, Senhor. Obrigado porque nós estamos na Tua casa, Senhor. Obrigado porque nós ouvimos o Seu chamado, nós olhamos para Ti e agora nós temos nos levantado para fazer a Tua obra, Senhor. Capacita, condiciona, fortalece a Tua igreja, Pai. Dá-nos a coragem, Senhor, de irmos na Tua direção. Dá-nos a coragem, Pai, de fazermos a Tua obra a cada dia, a cada momento, em cada instante das nossas vidas, Pai.
Abençoa, Pai, a igreja de Conselheiro Paulino, Pai. Abençoa cada um que está aqui, a cada um que faz parte dessa igreja, Pai. Que exista no nosso coração a disposição, a vontade, o desejo de caminharmos, de crescermos, de nos envolvermos na Tua obra, Senhor. Fortalece as nossas vidas, Pai. Ó Deus, é o que nós pedimos, Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.